Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo em que estou de férias e eu não quero deixar de fazer vídeos obviamente, mas estou de férias agora, estou aqui dentro do meu carro, está um calor bruto, eu a seguir quero ir para a praia, mas estou a fazer aqui um vídeo muito rápido sobre livros de investimentos e quais é que são os livros que eu realmente recomendo. Existem alguns livros que eu poderia recomendar, mas que acho que não encaixam aqui. Eu aqui vou dar-vos mais ou menos 10 livros que para mim são fundamentais. Nenhum deles é obrigatório, se vocês lerem, a maioria já vai chegar. Vou dizer-vos porque é que escolhi cada um destes livros e porque é que vocês poderão ou não precisar desse livro. E tendo em conta que neste momento estou a gravar com o meu telemóvel, eu desde já peço desculpa por isto ficar assim um bocado a tremer, por o áudio não ser fantástico. Pessoal, é o melhor que eu consigo. Então vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, eu comecei a minha vida de investimentos depois de ler vários livros sobre investimentos. E esse foi uma fase em que eu estava com mais cautela de um ponto de vista financeiro, mas a verdade é que ao mesmo tempo foi um erro. Porquê? Porque eu já sabia muito quando comecei a investir e podia saber um bocadinho menos e investir na mesma. Então perdi ali algum tempo em que podia ter investido, podia ter começado mais cedo, porque ao longo do tempo fui percebendo que às vezes basta saberes o básico para começares a investir, porque o tempo, a longo prazo, é rei, é quem manda aqui. Eu vou dar-vos aqui o nome dos livros em inglês, alguns dos livros existem em português, outros não, a maior parte deles eu acabei por lê-los em inglês já ao longo do tempo. O primeiro livro que eu vos falo aqui é The Intelligent Investor. E este é um livro que tem uma parte de mentalidade, como temos que nos tornar num investidor inteligente, mas também quais as melhores estratégias e quais as melhores formas para nós começarmos com menos risco, depois ir aumentando o risco, e acaba por explorar diferentes tipos de abordagens aos investimentos, dependendo do tipo de investidor, do tipo de vida, da quantidade de dinheiro, do tempo que vocês têm e, acima de tudo, do risco que vocês querem ter. Acaba por ser, em alguns aspectos, o livro mais completo de todos, porque tem um bocadinho de tudo. E é principalmente o livro, e aqui eu estou a falar para pessoas que se calhar conhecem pouco o meu canal e portanto se calhar estão no início dos investimentos, é aquele livro que explica, por exemplo, ETFs, como é que os ETFs funcionam realmente, como é que o SP500 e o Nasdaq e outros assim têm evoluído ao longo dos tempos e como é que, uma vez mais, a consistência, o ter um portfólio inteligente, seguro, diversificado e a longo prazo vai fazer diferença. Reparem bem nestes gráficos para vocês perceberem de forma muito rápida o que é que eu vos estou a dizer. Pessoal, eu já mostrei isto aqui várias vezes, mas volto a mostrar, principalmente para quem seja novo aqui no canal. Este é, por exemplo, o SP500. Eu estou aqui a mostrar um ETF europeu que segue e replica o SP500 e, como vocês podem ver, ao longo do tempo, independentemente de algumas crises que já tivemos, e se eu andar aqui para trás, vocês podem ver aqui grandes quedas, mas a longo prazo isto vai subindo. E costuma dizer-se que a bolsa é o único dinheiro em que aquilo que se ganha é mais do que o dinheiro que foi posto no jogo em si, digamos assim. Se vocês apostarem nas raspadinhas, todos os prémios juntos é menos do que aquilo que as pessoas apostaram no total. Aqui é ao contrário. O SP500, por exemplo, é um desses casos. A bolsa tem vindo a subir. No último ano, o SP500 subiu praticamente 25%. A média dos últimos 30 anos é para aí 10% ao ano. E então, independentemente das quedas, o mercado acaba por recuperar e acaba por subir. E essa parte é muito importante no mindset dos livros que eu vou falar a seguir. Nós temos que perceber que a longo prazo, isto normalmente, quando temos um bom portfólio diversificado e inteligente, minimamente seguro, então o que nós temos aqui é algo que vai crescer e que nos vai dar dinheiro, ao contrário de termos o dinheiro no banco, onde fica a desvalorizar devido à inflação. E aqui eu dei o exemplo do SP500, mas eu podia dar o exemplo do Nasdaq, que quem me segue sabe que é um dos meus favoritos. E uma vez mais, o que eu vos posso mostrar é um gráfico de crescimento. E mesmo quando existem quedas, e como vocês podem ver, existiram quedas, mas a longo prazo, que é o mais importante, o que temos é isto. E nós tivemos agora uma queda há muito pouco tempo, vocês podem vê-la aqui. Entre o mês de julho e de agosto tivemos uma queda, mas a seguir isto voltou a recuperar e, daqui a bocadinho, provavelmente, estaremos outra vez em máximos históricos ou perto disso. Então é uma questão de perceber que vocês podem chegar aqui a uma plataforma como esta. Eu deixo o link em baixo para vocês poderem inscrever aqui na Freedom 24. Vocês podem chegar aqui e compram um ETF, por exemplo, da Europa para utilizarem dinheiro europeu. Podem comprar ações, podem procurar ETFs com dividendos, podem procurar ETFs para real estate, para imobiliário. E que tem crescido também, como vocês podem ver. É uma questão de perceber onde é que para vocês faz sentido investir. Então, estes livros também podem ajudar isso.
Mas a partir daí, mesmo que vocês ainda não saibam muito, comecem logo. E estes gráficos que eu estou aqui a mostrar-vos, para vocês perceberem como a longo prazo isto vai subindo, é para vocês terem em mente quando chegarmos à conclusão deste vídeo. A seguir, um dos mais famosos, Pai Rico, Pai Pobre, ou Rich Dad, Poor Dad, que é um livro que explica como é que o mundo financeiro funciona, como é que o dinheiro funciona, o que é que realmente é dinheiro, impostos, mais-valias, o que quer que seja. Todo o mundo financeiro está de alguma forma explorado aqui, sem grande aprofundamento técnico. Nem sequer é essa a ideia do livro. O livro não quer explorar, de um ponto de vista técnico, tudo o que pode acontecer. Não. Ou tudo o que vocês têm que saber. Ou tudo o que vocês podem analisar. Não. É principalmente um livro de como é que vocês se tornam num investidor. Qual é o investidor que vocês têm que ser para terem sucesso. A seguir, The Bond King. E aqui estamos a falar de um livro que é uma história. É o único livro de história que eu estou aqui a recomendar. E é uma história verídica. E eu acho que é fundamental para vocês perceberem como é que uma pessoa do nada cria um negócio que vale milhões e depois existe toda uma queda. E nós, ao percebermos como é que ele chega lá acima, mas também percebermos como é que ele vem para baixo outra vez, acabamos por perceber e identificar até alguns dos erros que nós não podemos cometer na nossa vida. É um livro muito, muito bom. Outro livro muito bom, e é o mais recente, foi o que eu li estas férias, acabei há dias, The Holy Grail of Investment. Gostei muito, é o terceiro livro que eu leio deste autor, do Tony Robbins, e na realidade acho que vocês devem ler os três, mas este é muito bom porquê? Porque é provavelmente o melhor livro que eu já li sobre como ganhar quando o mercado está a subir e como ganhar quando o mercado está a descer. E isto é algo que vocês não devem fazer logo no início. Não é um livro para vocês começarem, mas é um livro mais para a frente, para vocês lerem. Lá está, eu não estou a dar isto por nenhuma ordem aparente, quer de qual é que é a ordem que vocês devem seguir, quer de qualidade dos livros, não. Mas este é um livro que é mais para a frente, não é para iniciados. Até porque ele não explica o básico, ele já aprofunda muito as coisas, principalmente de um ponto de vista de investimento, de obrigações, peer-to-peer, startups, venture capital. Tudo isso é muito interessante, é mais para a frente, mas é um livro muito bom. E esta visão de ganhar quando está a subir e quando está a descer, em alguns casos, até bate com muito o que eu tenho falado aqui, que é, quando está a subir, investimos, quando não sabemos o que é que vai acontecer, então às vezes o melhor é pôr o dinheiro num sítio a render, nem que seja bloqueado, como eu já mostrei aqui da Freedom 24. Está bloqueado, mas pode fazer a diferença. Porque muitas vezes o investidor prepara-se para a subida, muitas vezes prepara-se para a queda, a indefinição é o pior. E por isso é que eu falo aqui daquelas plataformas que vos dão juros, por exemplo, como é a Freedom 24, e existem outras. Um livro muito interessante, e que eu acho que deve ser dos primeiros a ler, porque não é tanto sobre investimento, mas é mais sobre o mundo financeiro e sobre o dinheiro. Como é que o dinheiro e a economia realmente funcionam? É Money, Master the Game. E é como é que isto realmente tudo funciona. E algumas vezes eu já falei aqui no canal sobre como é que o dinheiro anda de um lado para o outro, como é que são os juros, as inflações, essas coisinhas todas. E este é um livro que me ensinou mesmo muito. Agora, dois livros em português que para mim são brutais. Um, talvez o primeiro livro a ler mais técnico, portanto não um livro de mentalidade como os primeiros dois que eu falei aqui neste vídeo, mas um primeiro livro mais técnico, que é A Bolsa para Iniciados. Pá, é o ideal para vocês começarem. Vocês vão ficar a saber um bocadinho de tudo para poder identificar logo à partida qual é que é o tipo de investimento que vocês querem fazer. Se vocês querem ir para rates, para obrigações, para forex, para criptos, para ações, para ETFs, o que quer que seja, este para mim é o livro para começar. Depois a seguir tem o Ganhar em Bolsa, que é para mim a bíblia do investimento numa visão mais europeia, mais portuguesa e mais europeia. E que é muito importante até para vocês perceberem as diferenças dos vários mercados. Eu acho que é um livro obrigatório. É grande, mas vale a pena ler. Outro livro muito importante, não tem praticamente nada a ver com bolsa, tem a ver com mentalidade para ganhar, que é o The Infinite Game. E o Infinite Game mostra o quanto o gajo paciente, a pessoa que é paciente e que planeia bem as coisas e que percebe o que é o jogo infinito, vocês vão ler para perceber melhor o que é que isto é, essa pessoa tem uma probabilidade de ganhar muito, muito maior. É um excelente livro, principalmente para mindset. Outro livro muito importante e que vai completar, por exemplo, este que eu falei, mas também, por exemplo, os primeiros dois, é o The Psychology of Money, e é excelente. Uma vez mais, o que é o dinheiro? Como é que funciona? O que é que tem acontecido? O que é que pode acontecer? Qual é a pessoa em que temos que nos tornar para sermos um bom investidor, para sermos uma pessoa de sucesso neste campo?
e também quais é que são os grandes sinais e os grandes fatores macroeconómicos, políticos e muitas outras coisas. É um livro muito interessante, muito menos técnico, mas muito interessante. Depois, aquele que é talvez o livro, eu não diria o mais abrangente, porque esse foi o primeiro que eu vos disse, mas aquele que é o mais completo naquilo que realmente é importante. E o livro chama-se The Only Investment Guide That You Will Ever Need. E o nome, na realidade, apesar de poder parecer quase arrogante, mas está certo. Se vocês lessem só este livro, provavelmente, e se seguissem aquelas regras e percebessem bem e o lessem uma, duas, três vezes, vocês provavelmente teriam o que é preciso para serem um bom investidor. Claro que eu nunca vos aconselho a ler só um livro, aconselho-vos a ler desta lista, leiam 3, 4, 5, mas este livro é mesmo muito bom. E por fim, um outro livro muito bom, mas que eu tenho que ler aqui o nome porque o nome é demasiado grande, por Charles Almanack, The Essential Wit and Wisdom of Charles Munger, que é o homem, o braço direito de Warren Buffett e que faleceu há muito pouco tempo. É um livro brutal para percebermos como é que eles olharam para os investimentos, como é que eles decidiram investir ou não, os erros que cometeram, as grandes decisões que tomaram e por aí fora. É um livro muito, muito bom. Pessoal, estamos a falar de 11 livros e estes 11 livros eu acho que vocês devem ler. Mas também quero-vos passar aqui a mensagem que vos estava a dizer no início. Não cometam o erro que eu cometi, que li primeiro tudo e só depois é que comecei a investir com algum receio. Não. Vocês podem ler alguns destes livros, mas invistam. Se já estão a investir, leiam estes livros para tentarem investir um bocadinho melhor. Acima de tudo, vocês lembrem-se que agora é muito mais fácil começar do que era há uns anos quando eu comecei. Há uma década não havia esta informação, não haviam estas plataformas, quer dizer, a Freedom 24 e outras que existem por aí. Era muito mais difícil nós comprarmos ações. Na maior parte das vezes tínhamos que ir ao banco, nem sequer era no momento. Então invistam com estratégias de risco muito mais baixas, que eu já tenho falado aqui antes sobre elas, já falei, já vos mostrei aqui planos de investimento que eu tenho para a inteligência artificial, para a reforma, para os vossos filhos, para começar e muitos outros. A ideia é esta: estudem, tirem as vossas conclusões, analisem bem, mas comecem a investir. Porquê? Porque mesmo que vocês comecem com pouco, se a estratégia for minimamente boa, mesmo que seja pouco risco, invistam no SP500, invistam no Nasdaq, comprem, porque ao longo do tempo, o próprio tempo é quem manda, é o grande rei disto, é o que faz com que a linha realmente comece a disparar a alta velocidade. Pessoal, foi um vídeo muito curto, estou de férias, espero que esteja tudo bem convosco. Na próxima semana já estarei de volta ao meu estúdio para os vídeos continuarem. Eu vou ter N novidades que vou começar a explorar nas minhas redes sociais e também aqui no YouTube. Espero que esteja tudo bem convosco. Um grande abraço, até à próxima.